Olá, alunos! Na aula de hoje veremos sobre o clima e os biomas. Aprenderemos o que são biomas e falaremos sobre a floresta amazônica, que é um bioma. Bom, vamos começar com uma pequena pergunta, um questionamento. Vocês conseguem imaginar um urso polar vivendo em uma floresta quente como a floresta amazônica? Vocês sabem que o urso polar vivem lá em áreas muito frias, no gelo. Então, a resposta é não. Não seria possível ele morar na floresta amazônica. Ele não se adaptaria ao clima diferente, ao ecossistema da floresta. Estudando a distribuição dos seres vivos no planeta, notamos que os animais e plantas que formam as comunidades encontradas na Amazônia, por exemplo, são muito diferentes daqueles encontrados em ambientes do Polo Norte. Isso ocorre porque, entre outros motivos, é devido à diferença entre os climas e outros componentes físicos dessas duas regiões. Por isso que tem essa diferença dos animais que vivem, por exemplo, na Amazônia, dos animais que vivem lá no Polo Norte. O clima de uma região depende de vários fatores. Um deles é a latitude, ou seja, a distância dessa região à linha do Equador. Nessa imagem aqui, podemos observar as regiões de todo o planeta. Essa linha aqui é a linha do Equador. Então, latitude quer dizer a distância de alguma região com a linha do Equador. Quanto mais próxima à linha do Equador, mais quente costuma ser a região, e quanto mais afastada, mais fria. As estações do ano também influenciam diretamente o clima das regiões. Então, por exemplo, para cá, para o polo do planeta, é muito frio por ser distante do Equador. E outro ponto que influencia são as estações do ano. O clima de um lugar depende também de sua altitude. O pico de uma montanha é mais frio que sua base ou algum local baixo, próximo ao nível do mar. Então, por isso que no pico de montanhas costuma ser frio, enquanto que a base de uma montanha é menos frio, é mais quente. Por isso, em áreas de grande altitude, podemos encontrar vegetações e animais típicos de regiões frias, mesmo próximo ao Equador. Ou seja, se tiver alguma montanha perto aqui da linha do Equador, o pico dela será frio, mesmo estando perto do Equador. E aí os animais e o clima lá serão parecidos com regiões mais frias, distantes da linha do Equador. Bom, e o que é bioma? Biomas são grandes áreas caracterizadas por um tipo principal de vegetação. Dentro de um único bioma, podem existir vários ecossistemas. A localização dos grandes biomas terrestres do planeta estão distribuídos aqui nessa imagem. Temos as florestas tropicais, que normalmente ficam próximas à linha do Equador, os campos e savanas, desertos, tundra, taiga, florestas temperadas, tudo isso são tipos de biomas. Os biomas que existem no Brasil não estão ilustrados ainda nessa imagem, veremos na próxima foto. Bom, a vegetação e outros organismos de um bioma são influenciados pelo tipo de solo e por fatores climáticos, como a quantidade de chuva e as temperaturas. Bom, vamos nos concentrar no estudo dos biomas brasileiros. Dentre eles temos a floresta amazônica, a Mata Atlântica,
pampas, o cerrado, a caatinga e o pantanal. E a distribuição deles está dessa seguinte forma. Aqui a floresta amazônica, Mata Atlântica, pampas, aqui cerrado, caatinga, pantanal. Aí tem as transições entre os biomas. Aqui a transição entre a Amazônia e o Cerrado. Aqui tem a transição do Cerrado e da Caatinga. Na aula de hoje vamos ver sobre as características do bioma da Amazônia, da floresta amazônica. A floresta amazônica é uma floresta tropical. As florestas tropicais localizam-se na região equatorial, ou seja, perto da linha do Equador, que nem eu mostrei naquela imagem do planeta. Ocupando apenas 7% da superfície do planeta, as florestas tropicais contêm mais espécies de planta e animais que todos os outros biomas juntos. É o bioma com a maior diversidade do planeta. A floresta amazônica está presente em 9 países: na Venezuela, Equador, Colômbia, na Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Peru, Bolívia e Brasil. Todos na América do Sul. Aqui tem uma representação de toda a floresta amazônica. Esse verde mais escuro já é parte do Brasil. E aqui nesse verde mais escuro e aqui nesse outro tom são as áreas ocupadas pelos outros países. E aqui dentro do Brasil, ela está expandida nos estados do Acre, Rondônia, que é o nosso estado, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Pará, Roraima, Amapá e Amazonas. A floresta amazônica é uma floresta tropical localizada ao norte da América do Sul, com 60% de sua área em território brasileiro. Nessa região, o clima é quente e muito úmido, com chuvas frequentes e abundantes. Bom, devido à sua localização equatorial, a floresta amazônica recebe energia solar abundante durante todo o ano. A luminosidade e a temperatura alta constante favorecem o desenvolvimento de uma vegetação densa, com muitas árvores como a castanheira, o cedro e o buriti. Por ser uma vegetação densa, muitas plantas que crescem à sombra de árvores maiores apresentam folhas largas, cuja superfície permite captar mais energia à luz do sol. As folhas e os frutos no alto das árvores alimentam muitos animais arborícolas, como os macacos e as preguiças, além de muitas espécies de aves e insetos. Os animais herbívoros podem ser alimento para os carnívoros, como a onça-pintada, o cachorro-vinagre e o coati. Apesar de toda essa diversidade de espécies e da abundância de organismos, o solo das florestas tropicais compõe-se, na maior parte, de uma massa de areia e argila, pobre em sais minerais. Sobre essa massa há apenas uma camada fina de humus, formada pela decomposição de restos de plantas e animais, rica em nutrientes, minerais que podem ser absorvidos pelas raízes das plantas, em geral pouco profundas. No solo quente e úmido, os seres decompositores, protegidos da luz solar direta, reproduzem-se rapidamente o ano todo. Nessas condições, a decomposição da matéria orgânica é muito rápida e os sais minerais absorvidos pelas plantas são rapidamente repostos no solo. Vamos ver de forma resumida as características da floresta. Bom, como já expliquei, ela ocupa grande parte da região norte do país e está distribuída em vários estados. É uma floresta densa, composta de árvores de diferentes espécies, além de arbustos e cipós. O clima predominante onde está localizada é o equatorial.
com cerca de 2.500 tipos de árvores e mais de 30.000 tipos de planta. Como expliquei, é uma floresta, um bioma com uma grande diversidade. Além disso, ela é perene, ou seja, permanecerá verde durante todo o ano, não perdendo com suas folhas no outono. Só que com o aumento do desmatamento e das queimadas tem colocadas em risco a diversidade da floresta. Bom, acho que vocês veem nas notícias o quão está sendo desmatada e correndo perigo toda essa floresta amazônica. Então, é importante que todos cuidem da floresta amazônica, pois ela representa 1/3 das florestas tropicais do mundo, desempenhando papel imprescindível na manutenção de serviços ecológicos, por exemplo, para garantir a qualidade do solo, dos estoques de água doce e proteger a biodiversidade. E assegurar sua preservação é fundamental para garantir a sustentabilidade natural. As diversas espécies encontradas na floresta também são importantes para a produção de medicamentos, cosméticos e controle biológico de pragas. Bom, então vimos um pouquinho sobre a floresta amazônica, sobre os climas, como que é feita essa diferença dos climas no planeta e o que é o bioma. Obrigada pela atenção e até a próxima aula, onde daremos continuidade sobre os biomas que existem no Brasil.